noite. Eu sou a Isa Lucena e estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Conversando na Sarça. Esse é o episódio 23 e nós temos aqui a Aline Cardoso, pastora Alice Cardoso, pastora do Ministério Igreja Comunidade Apostólica em Tuas Mãos. Uma pastora que vivenciou uma profunda transformação ao deixar o Espiritismo para abraçar o Evangelho praticado por sua família. Ela compartilha com um programa de TV que retratava a história de José na cisterna, a convenceu a buscar a verdade em Cristo. Daí veio o tema do nosso episódio de hoje, né? Ela está há 15 anos na conversão e na obra do Senhor. Alice nos mostra como permanecer firme em meio às adversidades, desafios com o filho e como Deus pode transformar nossas dores em testemunhos poderosos. Venha se inspirar com seu testemunho de fé e descubra como Deus pode guiar em nossa jornada espiritual. Prepare-se para inspirar e fortalecer a sua fé. Eu perguntei a ela qual é a passagem bíblica que ela se identifica. E ela me diz Salmos 23, 1, onde diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu não pude deixar de linkar a história dela com a de José, jogado numa cisterna. Então, entra conosco nesse episódio de hoje, compartilha com os amigos e familiares, ajude ao nosso ministério a crescer. A gente conta com você essa noite. E se tiver alguma pergunta, é só fazer, que o nosso bastidor vai passar para nós. Seja bem-vinda, Alice. Obrigado por atender ao nosso chamado e aí atender o nosso convite com os bispos Márcio e Rosiane do Ministério Sarça. A gente está muito feliz com a sua presença aqui e eu creio que hoje Deus vai trabalhar através da sua vida. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando, carinho de vocês, depois, mas estamos aqui para contar um pouco da minha história. Fala para nós quem é a Alice, como que a Alice começou e, mais importante, de onde você é? Onde você nasceu? Em São Paulo. São Paulo Zona mesmo. Leste, Jardim Popular. No pedaço da gente, né? E a sua família, como que era? Meu pai é católico, muito católico. Minha avó e minha mãe já era espírita, foi bem pequena, né? Quando ela era espírita. E fui pela nesse meio. Meu pai aí, hoje, não aceitava, mas ele ia só queria ser católico, depois não ia mudar. A minha avó tinha até o altar dos santos dela, né? Das imagens, e ela era aquela católica mesmo. E foi a primeira escolha. A sua avó era católica. E o pai e a mãe que era espírita. Então você já nasceu nesse berço, Sim. meio conflituoso, né? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. E aí, como que foi, assim, crescer nesse meio? Estranho, né? Porque você vê, você vai, ia com a minha mãe, né? Onde ela frequentava, e via as coisas lá. Você participava, eu então? participava, tudo. Seu pai não queria nem saber? Não, meu pai não. E eu participava com a minha mãe. Nós temos 3 linhas, mais ou menos, 3 correntes de espiritismo, que é o kardecista. É bom a gente falar e reforçar também que em nenhum momento aqui nós queremos denegrir nenhuma religião. Nós estamos aqui contando uma vida real, um testemunho real. Assim aconteceu, a gente vai contar aqui coisas que aconteceram na vida dela. Então eu peço que vocês entendam como conhecimento, né? Ninguém está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, e nem denegrir a imagem de nenhum outro religião, né? Mas é bom a gente falar que tem muita gente que tem dúvidas, né? Eu mesmo antigamente achava que o espiritismo era só quando falava do kardecista, né? Que é o conhecido mesa branca, né? Mas a gente tem
três correntes mais conhecidas, que é a kardecista, umbanda e o candomblé. Tem Kimbanda também, outros aí, mas esses são os mais conhecidos. Então, qual corrente que é? A Umbanda. A Umbanda. E aí, pode falar. A minha mãe pertencia à Umbanda, quando a dona, o chefe não estava, era minha mãe que assumia. Só que aí foi passando o tempo. Aconteceram várias coisas na família. Minha mãe começou a ver coisa lá dentro. Não podia estar acontecendo. E um dia estava minha mãe, estava eu, a minha irmã, né? E as minhas duas avós. Eu falo que a minha avó Maria e a avó Domingos. A avó Domingos era a mãe do meu pai. E elas, e a minha tia, uma tia também era muito espírita. E lá o demônio se manifestou da minha mãe e falou assim: tira ela de lá. Porque senão, quando eu subir, eu vou levar ela para a cova. A minha avó ficou espantada, minha avó Domingos. Minha avó ficou assim, então ela vai sair. Só que já tinha trabalhado com Deus. A minha irmã já estava fazendo a cabeça da minha mãe, já estava conversando com a minha avó, né? Mas quem se converteu primeiro foi minha avó. Sua avó materna. Materna. Primeiro foi minha mãe, depois a minha avó e depois a minha irmã. E eu continuei. E essa senhora conhecida, evangélica, devia estar ali orando, intercedendo. Meu pai não aceitava, porque a minha mãe tinha ido para a igreja evangélica. E tinha muitas brigas por causa disso, porque ela ia e ele falava que era terminar. Mas enquanto ela estava no espiritismo, ele aceitava mais. Numa boa. Mas aí, depois a minha avó se converteu, a minha avó chamou, falou: tirar tudo isso daqui, que é uma cidade super minha, a minha avó materna. Aí quando fui indo. E tinha essa tia Luzia, que é assim, morávamos todos comigo. Minha avó tinha a casa dela, mas meu pai, dó da irmã, pôs ela para morar no mesmo quintal, que era assim, a tia Luzia. Ela era daquelas e fazia. Continuou. Foi quando ela também ficou, não quis aceitar Jesus. E minha mãe ali olhando. E eu continuei. No espiritismo. Sua mãe saiu, né? Foi convencida pelo Espírito Santo, né? E você continuou. Com a sua avó? Sozinha. Porque minha mãe e minha avó paterna iam para a igreja, minha irmã. A sua avó começou aí também. A minha irmã também. A minha irmã se batizou até com 12 anos. Meu Deus. E aí você continuou e foi desenvolvendo ali. Porque você, as pessoas vão evoluindo, né? Ali dentro. Vai subindo. Tem primeiro estágio, segundo e terceiro, até chegar no quarto. Você já tinha passado por bastante coisa, já incorporava, Sim. já fazia todos os passos, né? Umbanda, né? Sim, trajetória, todas as roupas, lugares, tudo. E aí, até então, a sua vida continuava numa boa. Nada te fazia ver que aquilo era certo ou errado. Para você estava tudo bem. Continuava numa boa. Casei. Você ficou quanto tempo nessa religião? Bastante. Bastante tempo até que a gente muitas vezes não entende trabalhar. É como meus filhos falam até hoje. Tinha uma senhora que orava muito por nós, que hoje tem calma no joelho. E ela falava, ela ficava triste quando ela via eu fazer aqueles pratos, né? E deixava lá, esperto, tinha um pouco de vazio. E ela falava, ela não reclamava, ela só olhava e falava. Mas ela chorava, ela dobrava o joelho e orava. Ela orou muito, e hoje ela fala do orgulho. Fui ouvida, né? Graças a Deus. E assim, eu casei, continuei mexendo com isso, minha ex-cunhada continuou. E aí, quando você casou, né? O seu esposo, que lado que ele era?
ficava neutro. Neutro também, igual o seu pai no começo. Isso, neutro. Ele não aceitava muito, mas ele deixava. Também não interferia. Não. Ia nas cartomantes, que a irmã dele levava, ia em tudo que era lugar. Até que um dia houve uma reviravolta na nossa vida. Você já com filhos. Um filho, 2 filhos, o Carlos, o Alberto e o Ricardo. E eu casei grávida. Meu pai não aceitava. Aconteceu dessa minha tia Luzia, que era espírita, um tio, ela falou assim: hoje eu não posso comer carne e nem dormir com ninguém. Ela falou isso, a minha mãe só olhou. Se a minha tia ficou doente, ninguém quis pôr a mão nela. Quem cuidou dela? Minha mãe. Que é evangélica já. Fervorosa. As minhas primas tinha nojo de chegar perto da minha tia. Sumindo, minha tia, minha mãe morreu com minha tia, meu pai estava cuidando da minha irmã, por amor de Deus. Foi quando ela faleceu. Aí meu pai, aí mandaram me chamar, me avisar, né? Aí eu fui, o Beto era bebê, o Beto tinha um mês. Eu desci do ônibus, primeira vez saindo do ônibus, com o bebê, com mala. Meu pai estava no portão, meus tios, o velório foi feito na casa da minha mãe. Aí, só me lembro que a minha prima veio, me abraçou e pegou meu filho. Pegou o Beto. E eu desmaiei. Aí meus tios foram falar que meu pai não tinha me saído, eu conheci o Beto. Quando ele pegou o Beto, ele começou a chorar, né? Falando, nossa, o Beto. O Beto era bonito. Não, como toda mãe fala, né? Aí, nesse dia pra cá, ele aceitou. Ele foi conhecer o Neto num momento triste, sim. Mas quem sabe foi um renovo ali pra ele, uma alegria, sim. No meio dessa tormenta toda, né, da perda da filha. Nesse meio dele, meu pai bebia muito. De cair. E minha mãe ficava triste, claro, minha irmã, tudo, quando ele bebia, ficava um pouco violento. Ele bebia depois que a sua irmã faleceu? Ele bebia, mas agora depois ele começou a beber mais. Foram os irmãos lá, na casa da minha mãe, para olhar e falar com ele, veio irmão de fora do Brasil. E ele falou: eu sou católico, eu vou vir católico. Foi o que aconteceu. Ele não aceitou, ele falou que eu vou vir católico. Ele praticava, ia em missa, tudo. Não, mãe, só quando tinha alguma coisa desse tipo, tinha essas eventos especiais, né? Porque a gente conhece, tem uma linha de católicos que falam católicos, mas por comodismo, que aprendeu assim, né? Mas acaba não praticando tanto, exercendo ali. E acaba que fica meio só um muro ali, né? Mas, e aí? Depois que ele morreu, nós fomos morar com minha mãe, né? Eu tinha meus 2 filhos, fomos morar lá, vou deixar ela sozinha. Só que meu filho caçula nunca aceitou ir na igreja católica. Nunca aceitou. Ele falou, não gosto dessas coisas. O Beto fez primeira comunhão, o Beto fez tudo aquilo, as coisas, o crisma, tudo. O cara não aceitou. Não quis, forçamos a nada. Aí houve, né, a separação, nossa. Aí, antes de me converter, as pessoas fez, eu me converti antes, não, me converti depois. Depois que me divorciei, separou, eu ia no meu sujo com minha mãe, com minha irmã. Eu deixo a minha mãe e a minha irmã perguntando para esses meninos. Eu trabalhava. Foi mudando, assim foi. Aí um dia, meus filhos já adultos, perto de casa, Ricardo conhece a Fernanda, pais evangélicos, já estavam mortos, casa e vieram na igreja, lá na Moca.
Uma igreja que tem muita gente. Essa sua ida na igreja, ela foi depois daquele lance que você estava assistindo em casa? Foi antes ainda? Foi depois. Eu fui primeiro na igreja, onde a minha cabeça já começou, né? Olhar com outro olhar, né? Porque tinha, hoje ele é apóstolo, ele falava, a igreja não está andando, estavam os pais, a minha nora, meu filho, o Ricardo. Aí ele começou a pagar, e estava pregando o psicopata de Mateus. Aí ele parou e falou, você, Alice, tinha uma pilastra assim, ele estava do lado. É você que está indo, deixa eu notar. Você quer fugir? Mas Deus tem uma grande obra para você. Ah, você não está acreditando? É você mesma, Alice. Aí os pais da minha nora olharam para mim, Fernando e mãe, você. Aí começou, sabe, aquele conflito que fica dentro da gente, né? Aqueles conflitos. Foi um dia da madrugada, eu desesperada, olhando para cá. Tenho uma dúvida que pode ser uma dúvida de quem está assistindo também. Quando você se separou, você praticava a sua religião espírita ainda? Sim. E aí, quando você ficou maquiada, porque um divórcio, mais que, né, derruba a pessoa, fica abalada. Mesmo assim, você não buscou na sua religião aquela falta, aquela tristeza. Você sentiu que faltava algo. Porque eu acredito assim, que quando a gente olha para uma... tende a ir para uma igreja, que o que a gente está vivendo não está sendo suficiente. Foi isso? Sentiu isso? Sim, porque aí eu precisei mudar onde eu estava morando, eu saí do conjunto, vim para outro conjunto, e é onde você começa a ver as coisas diferentes. E 2 filhos adolescentes, sozinha, aí bate o desespero. Precisa educar essas crianças, né? Bate o desespero, porque as pessoas que tinham quando você é sozinha, né? Já falam, né? Você daí vai criar esses dois? Imagina! Olha só, um vai para a cadeia, outro no cemitério. As pessoas acreditam. Eu tenho muito orgulho de falar dos meus filhos. Foi aonde, depois que assisti esse culto lá na Moca, aí a minha mente começou, sabe, esse conflito. Eu já não queria mais ir para a igreja católica, eu não queria mais mexer no espiritismo, eu já não aceitava mais certas coisas. E um dia, no desespero, eu não dormia, eu ficava andando no meu apartamento. Meus filhos já eram casados. Eu andando, eu assisti esse programa. Quem sabe falando de José, esqueça, desculpa, né? Passou. Ele estava contando esse momento, contando a história de José. Os irmãos fizeram com José. Jogaram ele para o cisterno, jogaram ele no fundo do poço, né? Mas Deus tinha um propósito. Aí ele virou e falou assim: você está assistindo, Deus tem um propósito na sua vida. E o que eu posso te ajudar? E agora? Eu me vi aqui. Nossa, eu comecei a chorar e mudei. Eu dei mal vivo. Aí ele conversou, me aconselhou, orou por mim, me deu o endereço da igreja próxima da minha casa, onde eu fui, sem ninguém saber. Isso, meu filho caçula já estava indo para a igreja, quando ele estava morando numa casa onde mora até hoje, em frente a uma igreja, ele em frente à igreja, e o outro não, o outro até então estava ele, a minha amiga, eles mexiam no espiritismo. Mas tudo tem um tempo. Quando aconteceu isso, eu fui para essa igreja, fui muito bem recebida, vieram falar comigo, lá. Na terceira vez que eu estava participando da igreja,
não esqueça o dia que eu disse para você, tem alguém que hoje Deus quer falar primeiramente com você. Chegou o seu grande dia de entregar a sua vida totalmente a Jesus. Agora não quero. E caiu Você na hora sentiu, né? Aí é onde eu me batizei. E desse igreja eu voltei. Porque lá foi um aprendizado, que tudo na vida hoje, eu vejo tudo que eu passei foi um aprendizado. E tudo que você passa é um aprendizado. Deus quer ser você de todas as maneiras. Te capacita de todas as maneiras. Passou. Fiquei nessa igreja, eu voltei. Sai de lá, já polícia. Só que eu fui trabalhar numa casa de família. E lá eu conheci um pastor. E ele começou a orar por mim também. Foi quando ele falou assim: você tem as coisas feias, filho. Você não tem coisa na sua casa, né? Eu falei: tem. Eu tinha as roupas todas seguradas, mesmo já sendo batizado. Você não se deu conta que isso poderia estar valendo alguma coisa legal? Eu usava aqueles saltos assim, ó, até os sapatos, sabe? Aí peguei tudo a mão. Aí eu me fiz uma limpeza em casa. É importante a gente mencionar que nós, cristãos, evangélicos, nós acreditamos que o Espiritismo ele não traz benefício algum. É da nossa cabeça, é alguma implicação com alguma religião de matriz africana? Não. Simplesmente porque a gente segue o que está na Bíblia. E para isso eu vou ler um versículo para reforçar da onde que nós cristãos tiramos isso, né? Então em Deuteronômio 18, 10, 12 vai dizer assim: não se ache entre vocês quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem pratique adivinhação, nem quem seja prognosticador, nem quem faça feitiçaria, nem encantador, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Então nós cristãos, a gente segue o que está na palavra. Então não é implicação, ou chatice, ou algo que as pessoas pejorativamente falam dos crentes, né, que a gente tem birra. Não é por isso. É porque a gente sabe da onde a gente segue e quem a gente tem que adorar e agradar, que é apenas Senhor Jesus, o nosso bom Deus. E nós temos um outro versículo em Levítico que também vem reforçar, né, que é o 19:31. Não vos voltareis para os espíritos familiares, nem para os adivinhadores. Não os consultareis, para não vos contaminardes por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui responde muita dúvida. Às vezes as pessoas falam: eu perdi o ente. A gente sabe que a carência faz a gente ir atrás de um centro espírita. Eu mesma, há 15 anos atrás, também fui conhecer um centro espírita da linha Allan Kardec, por vazios na minha alma, e eu achei que lá ia aproveitar. Só que com o tempo eu fui vendo que aquilo não era correto. Não sentia paz, não sentia que era de Deus. Então, quando a gente se debruça na palavra do Senhor, a gente vê que às vezes o inimigo, o diabo, ele usa uma pessoa com espírito de adivinha e responde, e aí acalanta o coração daquele ente naquele momento. O diabo, ele se finge daquele ente morto, e aí ele vai falar coisas para agradar aquele coração que está aflito, perdeu alguém, mas na verdade é uma pessoa que é longe de ser o seu ente querido. Então vigie, não procure nada que não seja na palavra do Senhor. Em Crônicas 10:13, assim também vai dizer: assim morreu Saul por causa da sua transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que não guardou, e também porque consultou a uma mulher que tinha espírito de adivinhação. Então, nós temos uma cultura no nosso país que é normal, tudo bem,
partilha ali, tira uma sorte. Mas que espírito que está ali? O que está atrás disso? Às vezes a sua vida vira de ponta cabeça e você não sabe por quê. Né? Então a gente traz aqui, irmã, para a gente reforçar, porque nós estamos tocando num tema, né, num assunto delicado, né? A gente está tentando ser o mais respeitoso possível, mas foi algo que aconteceu na sua vida. Aconteceu. E não preencheu o teu espaço, você perdeu o marido, perdeu parentes essa linha, né, espírito não trouxe, não preencheu. Quem que preenche o nosso espaço, nossa alma? Somente Jesus. Hoje eu sei disso, como sei. Né? Mas fala para nós como que foi a sua caminhada na conversão. Pode continuar. Bom, eu continuei, né, nesse ministério, saí lá de diaconisa. Quando eu fui para esse outro ministério, nesse meio tempo, em 2014, eu comecei mesmo. Eu não era essa pessoa que hoje. A bispa Gislene, seu ministério. Eu conheci ela em 2014. A Rebeca tinha seus 3, 4 anos. Quando eu conheci. Quando ela me viu, você foi uma discurso, era assim. Eu sou um pouco. Ai, mas você não é pra achar. Eu sou de deixar para amanhã. Vamos fazer agora. Quando tiver que limpar, tiver que tirar, vamos tirar. Eu falei, mas você é famosa isso? A futura pastora, eu lembro dela de eu disse, meu jeito, pastora? A gente desacredita no próprio chamado nosso. Nossa, eu, pastora? Nós temos um grande chamado, pastora. Nós temos mais isso. Nós temos uma pastora. Ela falou isso. Aí, comecei a acompanhar também ela, né? A gente ia pro monte, todas as vezes a gente ia pro monte, olhando. Que tudo tinha um propósito, né? E nesse meio tempo todo foi onde aconteceu com meu filho mais velho. Isso o Ricardo já era diácono. Ele era diácono da igreja dele e ele abriu uma, foi aberto uma sala, um outro salãozinho para ele estar dirigindo. E meu filho mais velho continuou no espiritismo e fazendo coisas erradas. Mais velho. E era um dia, ele pega as coisas e vai embora. Eu sempre falei da minha nora me liga desesperada. Eles moravam no quarto, saem desse livro. Vai cá, aí começou. Aí eu vi que Deus estava testando a minha fé. Que mesmo quando a palavra fala, né? Quando uma mãe dobra o joelho pelo filho, isso vai fazer. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Ele tinha que passar por aquela situação. Só que a minha nora me procurou. Ela veio. Teve uma irmã também, outra irmã, uma vizinha que não era para a igreja, mas ela me procurou, aceitou a Jesus. Né? Meus 2 netos, foi de cama comigo. Aí nós começamos a luta. Ela se precisou e o Beto chegaram a se divorciar. A gente não gosta que fala, né? Mas ele entrou tipo uma Jezabel. E muitas vezes, no meio do culto, 3 vezes aconteceu. Tanto no ministério que eu estava e na igreja do meu filho, no Ricardo. Na época missionária parou o culto, vamos clamar. Porque o irmão do Ricardo está colocado uma carreta, uma ribanceira para se matar. Nossa, porque ele já estava confuso. Depois, de novo, minha nora me ligava desesperada, me dando aquela força, aí eu ligava para outra, me desabafando. São seus apoios que você tinha, né? Ela falava, dona Alice, aconteceu isso. Calma, filha, confia. Deus falou que vai entrar com providência. Aí eu desmontava e ligava para outra. Calma, dona Alice, vai dar tudo certo. Deus está trabalhando. A Fernanda falava. Mas foram 2 anos. Até que um dia ela me liga, dona Alice, eu tenho que encontrar com a senhora. Esse pastor que estava no ministério,
aceitou Jesus, mas ainda se mudou atrás. E começou a luta. Aí ele começou, né, a gente foi fazer campanha na casa dele, 7 domingos ele saía para o Alvinho e ia para lá, na Itaquara. Eu tinha os carros, ele dentro, tinha uma fazer campanha. A história desse casamento, que o Senhor tinha falado, tinha promessa na vida deles. E foi o que aconteceu. Ele aceitou totalmente Jesus, ele se batizou, estava eu e o irmão Pedro, junto com a esposa lá no braço, ele caiu forte, na vida assim, olha mesmo assim. E hoje passaram por lutas, muitas lutas. Aí Deus tinha uma promessa na vida deles. Ele casou novamente. Aí veio o Samuel. Casou com a mesma esposa novamente, não com os votos, né? Aí foi da outra, glória foi do outro, foi na igreja do Ricardo, lá na igreja do Ricardo também estava, porque não estava os votos. Foi apresentado o Samuel lá. O Samuel hoje tem 11 anos. Então é uma história de fé, de persistência. A minha nora, ela não desistiu. Ela não desistiu do marido. Ela não desistiu. Ela lutou. Todos nós temos defeitos dela, mas Deus vai trabalhando. Deus vai mudando, Deus vai transformando. Foi o que aconteceu comigo. Deus me transformou, porque eu não era essa pessoa. Se você conversar com outras pessoas e falar isso, não é assim, não. Mas a vida ensina. Aí Deus testa a sua fé. Deus sempre está testando a minha e a sua fé. Ele coloca você em situações, não porque você não Na verdade, ele permite, né? Isso, assim como o Jó. Isso. Quando o inimigo falou, é fácil para o seu servo ser uma vida fácil dessa, por isso que ele é fiel a você. E aí, foi quando eu posso tocar na vida dele, nas coisas dele, e Deus fala, toca nas coisas dele, mas não toca nele. Então Deus permite, né? Você sente isso, Deus permitiu. Todas as situações que eu vivi até hoje foi um aprendizado. Foi para te resgatar daquele poço que você estava. Hoje eu posso falar, eu sou serva do Senhor há muitos anos, mas agora que eu estou aprendendo pela fé, com sabedoria, observando mais pela fé, que eu não tinha toda essa fé, para ser sincero, eu não tinha. Deus coloca você em certas, permite certas situações para te dar um chacoalhão, para você acordar. Foi o que aconteceu comigo. Eu vivi umas situações que eu tinha que passar para me aprender. E me chacoalhou. Falei, estava falando na cabeça. Hoje, eu penso muito no que falar. Porque gostar, inclusive, eu só posso, se você olhar nas minhas redes sociais, você não vai ver nada diferente. Você vai ver só mensagens bíblicas, algumas mensagens que Deus toca que alguém tem que ler. E hoje eu posso dizer, amado, meus 2 filhos são servos do Senhor. Os 2 são pastores. Minha nora via pastor. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Passei por lutas. Passo até hoje, como todos nós, eu e você, nós passamos, porque é todo dia Deus está falando, não é fácil. Nós estamos no mundo ainda, né? Aqui já é uma língua, então nós vamos ter as nossas aflições, né? O espinho na carne que o Paulo falava. Então, até chegar o dia, o grande dia. Eu tenho aprendido muito a cada dia que passa, pela fé. E hoje eu vejo o casamento dos meus filhos restaurado. As minhas 2 noras tiveram problemas de saúde. Beto e a Viviane tiveram Covid. A Viviane quase foi. Mas Deus foi melhor dele. O Ricardo e a Fernanda tiveram problemas de saúde, mas Deus também foi trabalhando.
meses. E ela teve problema, ela precisou fazer uma cirurgia grande. Mas Deus trabalhou. Só que o Ricardo nem fala muita coisa, como a outra também que me fala, mas mãe sabe se tem alguma coisa errada. Então a oração, muitas vezes ele não fala para mim, ele fala para minha irmã. Não me deixar eu preocupar. Realmente o Ricardo. Agora o outro, Deus colocou ele de novo no vale. Lá quando teve o Covid, falou, mãe, eu tive que ficar sozinho. Foi uma luta. Todo mundo em oração. E a gente pensou que Deus ia levar. Ele foi. A minha nora foi quase entubada, ela orou para Deus não deixar ela ser entubada. Ali ela viu a mão de Deus, pequeno, meu Deus, como o Ricardo da frente. Hoje, amado, eu posso dizer, eu tenho 5 netos muito maravilhosos. Cada um tem a vida deles. Eu sou agora com vocês. E tem uma mãe que hoje ela fala com orgulho. Eu quero que chegue, ela vai fazer 88 anos no dia. Mas ele tem lúcida. A gente está passando por uma situação, então a gente vai lá. Eu vou 2 vezes, 3 vezes na semana ajudá-lo. Aí ela fala para cada um que chega. Essa é minha vida. Você sabia que meus tempos também são pastores? É de uma outra denominação que é rígida. Ficar falando isso que é rígido. Mas ela fala, a minha irmã também aceita, por favor. Acho que ela olha assim para tudo que ela construiu, porque ela é matriarca. E ela deve pensar, valeu a pena eu ajoelhar, eu sair da onde eu estava, buscar o caminho do Senhor, orar, interceder, porque hoje ela vê o resultado. Hoje ela vê os frutos, né? Do que ela orou, intercedeu pela sua vida lá atrás, para que hoje você tenha o prazer, né? De ver com seus filhos aí o resultado. É como eles testemunharam, os dois. Já na igreja, uma das igrejas eles falaram, tinha uma senhorinha de corte que orava por nós. Isso aqui eles falam, tanto o médico, o Ricardo Gilberto, o Ricardo fala. E a minha mãe também. É o fruto de oração dessa senhora. E hoje, com 88 anos, vai fazer domingo. Ela pode estar assim, mas ela lembra do Fábio. Deus é fiel, é filha. Ela falou assim, minha filha, está tudo bem, tá? Deus é maravilhoso, né? Aí chegou uma moça, você sabia que a minha filha é pastora? Você se transforma de dentro para fora, você muda de dentro para fora. Todos nós, todo dia precisamos de mudança. Sim, a gente aprende todo dia. Todo dia você se transformar de dentro para fora. E hoje eu posso falar para você, eu estou na comunidade, na mesma comunidade há alguns anos, estive afastado, voltei agora no domingo. Por que eu voltei para a comunidade? Porque a comunidade não queria que eu saísse da primeira vez. Mas só que Deus permitiu que eu saísse para me viver uma situação, para me aprender. Que a gente tem que ser mais humilde. Tem que ter humildade. Sabedoria. Eu saí da comunidade, mas eu nunca deixei de ter contato com uma pessoa, com uma pastora. Se não tinha algum problema, fala eu. Cada situação. E quando eu voltei na comunidade, eu voltei machucado. Mas eu aprendi, mesmo machucado, mesmo ligado aqui dentro. Somente quando ela me falou, tinha uma comunidade com você. Eu tive coragem de falar para ela. Eu falei pro pastor João. O pastor João falou assim, como é que tá? Eu falei, não estou mais lá.
Você não está mais lá também, não. Passou um dia, botou 3 áudios. Você é bem-vinda. Deus mandou cuidar de você. O amor que Jesus tem por nós através de um servo dele nos constrange, né? A ponto da gente falar, meu Deus, eu tinha que tido essa iniciativa, mas está vindo de lá. E amém por isso, né? E amém. Lá eu aprendi muita coisa. A gente aprende a lidar, eu gosto de estar no meio. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Fazer situação de rua? Vamos. Eu gosto de mexer. Mas eu gosto de ficar em bastidores. Eu gosto de ir pra rua, mas eu prefiro bastidores fazer. Tudo que eu faço, fazer tudo com amor. E a situação que eu vivi foi Deus no chacoalhão. Deus foi no chacoalhão esse. E o pessoal fala, Deus não dá os problemas, mas ele dá. Ei, está na hora de você acordar. Está na hora de você mudar. Está na hora de você ser transformado. Foi o que aconteceu comigo. E hoje eu aprendi. Cada dia eu aprendi a observar mais, a ter mais fé. É como ela falou, viva pela fé. Hoje eu cheguei na casa dela e falou, pela fé. E sem fé você não consegue. E nós devemos descansar. E muitas vezes nós não descansamos. Nós somos ansiosos. A gente entrega e não entrega. Não, a gente fala assim, faz assim, põe uma mão, ok, continua. Porque não é bem. Nós temos que descansarmos. Hoje eu estou aprendendo isso. Nossa, mas depois de tanto tempo, você se serve sempre. E todo dia você está feliz. Sim, cada um tem um tempo. E tem tudo um tempo determinado do Senhor. Não é assim, da noite para o dia. Mas o trabalhar de Deus é diferente. E Ele usa as coisas loucas para confundir, sabe? É assim, eu gosto de dançar na igreja, novo. Eu passo, eu pergunto, eu vejo as pessoas, mas Deus de novo está assim, comigo. Você vai aprender. Principalmente assim, humilde. Eu queria mentir. Não se você fala, mas com todo esse detalhe, sim, que é a verdade. Você está aprendendo todo dia. Todo dia Deus está te ensinando. Todo dia Deus está te mostrando aonde você deve, o que você deve fazer. Eu estou acordada assim, muitas pessoas amanhã. Eu estou ansiosa por esse dia. Todos, né, meus filhos, estão viajando, mas eles falaram, mãe, manda um vídeo para a gente estar assistindo. Mas eu estou conversando com o Senhor. O Senhor, eu quero falar o que realmente aconteceu. O que realmente foi o que aconteceu. Mais coisas, mas tudo eu tenho que falar. Sim, sim. Hoje eu aprendi muito. Estou aprendendo a cantar. Como uma bispa fala, só observa. Vamos seguir com fé. Então, eu estou fazendo. Porque o cristão que ele não é transformado, ele não teve um real encontro ainda com Deus, com Jesus. Né? Quando a gente vê ele está do mesmo jeitinho lá de trás, então ainda não houve cristão. Amada, se você me visse agora para trás. Eu te entendo, eu já passei por isso também. Tanto que uma vez falaram que eu era Pedro. Eu também, eu me chamo de Pedro, eu me chamava de Pedro. Pedro, que tem a Pedro 1 e a Pedro 2. Eu era Pedro 2. Era assim, exclusiva, não, não. Eu estou no fundo. A presença de Deus. Mas o modelo de Deus é o modelo de você. Aqui que você aprende a palavra, viver com a palavra. Porque Deus deixou aqui. Hoje eu falei, é verdade. Eu estava hoje na consagração. Eu li Mateus, eu li Lucas, aquela parte da palavra do bom samaritano. Eu li a humildade. Porque passou o sacerdote, que viu lá um rapaz, todo machucado. Passou o levita e passou o samaritano. Que naquela época o samaritano era avançado. O samaritano foi lá, cuidou, levou ele para uma hospedaria. O que aconteceu? Ele falou, olha, se for deixar tanto, se precisar, na volta, traga mais. O que Jesus ensina com isso?
Quando meus pais humildes. Aí eu entendi, eu fiquei andando lá na igreja, eu estava sozinho. Ah, Senhor, olha essa palavra. Ali isso só sabe. Aí depois veio o Salmo 46, 10 e 11. Descansar. Descansar. Mas essa palavra, por mais que você conheça a palavra, cada vez que você medita nela, e ela fala diferente com você. Eu já conheci. Viva, ela é viva. Eu já conheci essa palavra. Mas eu comecei a andar e falei, nossa, Jesus está falando que nós devemos ser mais humildes, ajudar mais o nosso próximo. Isso. Sem olhar quem. Sem olhar para quem. Que me fazer sempre na hora a pessoa próxima de Sim. você. As pessoas que precisam de um abraço. As pessoas que falam, você está bem? Um abraço. Uma palavra de acalanto ali, né? Uma palavra boa, positiva. Que seja um bom dia, espontâneo, genuíno, né? Às vezes a pessoa precisa. Às vezes pessoas que a pessoa precisa. Aí vocês começam a brincar aqui. Poxa, passou o sacerdote, levita. Viu o irmão lá no chão, tudo machucado. Aí você não. E é o que acontece nos dias de hoje, né? Hoje os anos se passaram e essa palavra nos ensina até hoje, porque hoje acontece isso. O que acontecia lá atrás. Está mais próximo. Exatamente. Muitas vezes você não mais próximo. Tem mais empatia. Só ajuda se for conveniente, se for algum benefício, troca, senão não. Isso é simples, a gente faz com o Senhor. Está ajudando você, você está fazendo para o Senhor. Se estou ajudando alguém que está passando uma necessidade, Deus está e praticar a nossa fé. Sabe que eu queria saber quando que você falou que quando saiu do outro ministério, você saiu como diaconisa. Quando que foi a sua unção para pastora? Bom, eu estava nesse outro ministério, esse pastor. Aí chegou eu, a minha antiga patroa, chegou meu filho. Separou eu, meu filho, a minha nora, a senhora Maria José, de Caraguá, me chamou. Falou assim, doutor, vocês vão se separar dos filhos. Meu filho foi ele. Porque assim, se fica assim meio, né? A minha antiga patroa falou, nossa, você vai preparar? Então, aí veio a preparação. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2017. 18 de março. 2017, eu, meu filho, minha mãe. Tinha outras pessoas lá que agonizam de espírito, mas pastores foram 5 pastores. E a sua. Você acha que quando você recebe uma missão dessa, vem desafios maiores? Com certeza. Fala pra gente, teve algum desafio assim? Sim, tudo. A carga aumentou? E porque você tem mais responsabilidade. Você tem que pensar no que fala, por isso que eu te falei. Eu tive que agora eu só aprender. Olha quantos anos eu sou pastora. Eu tive que ser quebrada para me chegar a você hoje. Mas ainda tenho muito que mudar, viu? Hoje mesmo no dia. Tenho muito que mudar, mas eu estou aprendendo. E quando você tem cargo de pastor, as pessoas te olham e falam, não, calma, eu sou serva. Porque a pressão, por isso que eu perguntei. Eu acredito que veio automaticamente já veio uma carga dobrada. Te exigem mais, te cobram mais. E eu acho que Deus também te dá mais responsabilidade. Puxa mais a orelha, né? O que está acontecendo comigo, não sei quantos outros, para mim aprender, eles estão me ensinando, eles estão me corrigindo.
E todo dia, mesmo você sendo uma pastora, você tem que ser corrigido. Você tem que ser ensinado, você tem que se transformar. Então, o que está acontecendo comigo? Eu só tenho que agradecer a Deus. Se a gente for lembrar, o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Ele podia pedir um monte de coisa. Eu só sabedoria. E ele só quer sabedoria. Eu peço todo dia para o Senhor, eu peço principalmente a minha fé, e ter sabedoria e me transforme de dentro para fora. Para conduzir esse rebanho, né? Porque quando as pessoas chegam perto, você sente. Tudo na minha vida foi um desafio. Até quando eu entrei na faculdade foi um desafio, quando eu fui pastor foi um desafio. Tudo na vida é um desafio. Então tudo que eu consegui dar. Eu acho também que se viesse fácil, a gente daria muito valor, né? Não, porque você passa por muitas guerras, mas não com as pessoas que querem com você mesmo. Sem conflitos, né? Conflitos que ninguém sabe. Mas só você tem que saber. Deve se virar assim pra gente falar, será que eu sou capaz? Ai, Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir, né? Eu acredito que você deva pensar assim, quando você recebeu essa unção, né? Ah, não é pra Dirigi a mim. primeira vez no culto sozinha, eu ministrava. Mesmo quando era diaconisa, eu ministrava, mas agora era cargo de pastor. Teve um choque muito grande porque você foi ungida no ministério. E aí você foi para um outro ministério com essa unção. Sim, E aí você sentiu também. sim. Muito bastante, porque eu estava no ministério que diferente. Alegre, de dançar, sabe? De fazer chá, de fazer hipnose, de fazer estudo da palavra, mas diferente. Eu sei que o ministério tem. Mas também é assim. Você tem que seguir, porque a igreja não você tem que estar na igreja. Foi o que eu fiz. Eu fui me exercendo, fui mostrando, mas sempre os bastidores, limpando a igreja, deixando tudo em ordem, preparando tudo. Até o dia do fim do dia. Quando eu subi a primeira vez no palco, tudo para pegar. Veja, não é fácil. Até hoje. Deus, essa aqui me ajuda. Até hoje. Eu já fiz assim, como ontem foi pensado, né? Sobre ansiedade. Eu conheci sobre e a gente fica muito ansiosa. Vocês usam temas? Costumam usar temas para pregação? Essa não. Nessa terça-feira eu vou estar ministrando um tema, que é uma campanha que nós estamos tendo lá. Mas lá no, por exemplo, no culto da família, é culto da família, aquilo que Deus colocar no seu coração. Na quinta-feira é livre também, mas só no terço, né? Nós temos uma campanha que vai terminar no ministrar terça, e que termina a semana que vem. Então eu já estou me preparando. Me preparando para ir para a célula, né? Porque segunda-feira eu fui de célula. Então, tudo lá, né? Já participei de células. Então, a gente está lá. Eu estou já militando, ensinando também, mas sempre com a direção da bispa e da pastora, mas da bispa, porque a bispa está na direção. Eu estou sobre responsabilidade dela. Aí lá vocês vão trabalhar, provavelmente, uma passagem bíblica, né? Ela tem um estudo que nós estamos fazendo. Ou essa organização, Ela já tem um estudo, já tem. Nós pegamos a semana passada, agora nós temos segunda-feira, agora na próxima segunda-feira eu, e ela já está preparando. Então, um estudo realmente. Até para todo mundo falar a mesma língua, de uma evolução ali, né? Conhecendo. É um aprendizado. Essa história dessa busca de saúde, nós precisamos foi tremendo. Está mexendo até hoje. É isso que eu ia falar, fica, né? Fica se falar, poxa, Salomão obedeceu. Nós temos que obedecer. Eu não levava muito a sério antes, né? A leitura bíblica deixava aleatório. Mas a partir do momento que eu comecei, Senhor, me ajuda, me dá um discernimento, me ajuda a ler a tua palavra e entender. E aí eu comecei a fazer o devocional diário. Nossa! Você aprende muito. Você aprende muito, você se transforma aos pouquinhos, você vai se transformando. Porque a gente aprende com os outros também. Né? A gente vai lendo
assim, o que eles fizeram de errado, a gente vai vendo, não. É igual da história do Samuel. Samuel, de Saul, o que aconteceu com Saul? Saul não obedeceu. Samuel podia esperar 7 dias. Isso quer dizer que ele não teve sabedoria e nós obedecemos. Nós temos que obedecer. Temos que ter sabedoria. Esperar 7 dias, não está só esperar 7 dias. E você me fez lembrar que eu já fui indagada por uma cliente que ela tá na igreja, né? Tá na dúvida, assim. E aí ela me falou, me fez uma questão importante. Ela falou assim, olha, eu já me peguei pensando, como que um Deus pode permitir que o Davi, por exemplo, aí ela pegou a história de Davi, né? Que ele teve uma vida boa, ele adulterou, ele matou, e depois ele foi rei e teve uma vida boa, e Saul foi penalizado. Ou seja, por mais que ela estava rodando ali entre o espiritismo, a igreja, eu vi que ela tinha entendimento da Bíblia. Eu achei isso interessante dela, porque ela, mesmo não estando na Bíblia, já conhecia alguma coisa ali. Mas aí eu falei para ela, mas você seguiu a história? Você viu toda a vida de Davi? A vida dele não foi só mar de rosas, não. Deus pegou a geração dele, ele teve problemas sérios com os filhos, Absalão. Então, a diferença é que o Davi foi conhecido até hoje como coração segunda de Deus, porque ele foi obediente, ele se arrependeu, ele reconheceu através do profeta que ele errou. Ele orava. E ele se arrependeu genuinamente. E aí Deus entendeu. Ele se arrependeu. Diferente de Saul. Saul não obedeceu. Então, e também já me levantaram a questão, né? Vocês cristãos, às vezes acham um fardo, né? Seguir esses ensinamentos. Nossa, mas Deus. Porque eu já ouvi isso, estou falando isso aqui, porque eu ouço isso de pessoas me questionando, tá? São pessoas que não estão na igreja me questionam por que eu sou evangélica. E aí a gente tem que estar preparado com a Bíblia, com a palavra. Quando a gente é questionado, a gente tem que estar preparado para responder. A gente tem que ler todo dia. E aí eu respondi, essa pessoa me questionou, eu falei, um Deus do mal, desse, permite essas coisas. E aí a gente tem que depois agradecer e tudo mais. E foi engraçado. No Espiritismo, eles são rígidos. Eles seguem tudo que pedem. Seja um pio, você conhece. E como? Eu fui estudar também essas religiões, né? E eu falo, tá vendo? Para Deus não é um sacrifício, seguir, né, o que Deus orienta, mas quando você vai numa religião como o Espiritismo, você tem que fazer coisas ali em que, inclusive, você tem que dar muito dinheiro. Sim. Né? E como? Então, é só a gente ver que lá pro diabo você está fazendo. Você está sendo escravo. Você está sendo escravo. E aí, para Deus, você não quer apenas seguir o que Deus está aplicando, que é pro nosso bem. Sim. Davi ele errou. Sim, ele errou bastante. Aquela erro dele, ele ia pedir perdão, ele orava ao Senhor. Saul não soube esperar. Saul, quando Samuel fala para ele, espera 7 dias. Ele não fez. Samuel está demorando muito. Eu fui fome. Samuel está demorando muito. Vou fazer Davi obedeceu. Ele obedeceu. Aí é a diferença. E aí, irmão, mais uma coisa que você queira compartilhar essa noite? Até aqui, Senhor. Todo dia nos perto dos serviços, todo dia nós somos bem-vindos. Nós só não podemos perder a nossa fé e nunca esqueça de observar mais ciclo de sabedoria ao Senhor. Verdade. Amém, amém. E eu vou fazer um bate-papo aqui, um bate-volta bem rapidinho, assim como eu já fiz com outras entrevistadas. Eu vou perguntar
Eu vou falar uma frase, uma palavra, e você responde primeiro na sua mente, tá? Pra gente finalizar. E conta pra mim um livro da Bíblia preferido. Esther. Esther. Tem um motivo específico? Porque Esther. Pela história que encanta. Sim. Não é só da Esther, tem mais. Uhum. Personagem preferido da Bíblia? Ruth. Linda história de Ruth. Ministério. Prontos. Mistério da história das coisas. Fé. É tudo na nossa vida. Se você não tiver fé, você não alcança o seu milagre, o seu objetivo que Deus colocou. Cristo. É tudo. Ele morreu na cruz por mim e você. Ele perdoou os nossos pecados. Qual o maior desafio na vida cristã? Sinceramente, Deus. Servir. Servir a Deus. Porque muitas vezes as pessoas não confiam em você, não acreditam em você. E é isso, obrigada mais uma vez. Abrir aí o coração, voltar no passado, compartilhar, mas eu sei que Deus tem usado muito os testemunhos aqui compartilhado. Às vezes a pessoa está do outro lado, numa situação parecida, às vezes não vê saída, mas às vezes a gente aprende o que acontece com o irmão, com o outro, e eu acredito que vidas foram alcançadas aqui essa noite. E para você que assistiu até agora, a gente agradece. Eu vou dar uns recadinhos com relação aos cultos, que é a Sarça, que é o nosso ministério, que é liderado pelo Bispo Márcio e a Bispa Rosiane. A sede fica aqui na Vila União, Zona Leste de São Paulo, tendo cultos, né? Terça e sexta às 19h30, domingo às 18h30. E temos também a unidade que fica na Sarça, Terra Brasileira, aí Carvalho, de segunda e quinta às 19h30, e a Sarça Canaã em Itaquá, que é às quartas e domingos. A gente espera aí sua visita, conhecer o ministério e continue com a gente, assistindo também nosso podcast. Quarta-feira nós sempre trazemos aí um convidado para compartilhar. E obrigado e boa noite. Pode ir. Boa noite, muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente vocês. E até o próximo. Obrigada, Deus abençoe.